Oi pessoal, boa noite, né? Boa noite de novo. Bom pessoal, tô gravando o vídeo porque como durante a webconferência do Teams a gente não conseguiu gravar e tiveram alguns alunos que pediram, então fazendo uma síntese bem rapidinho da nossa aula. Pessoal, se vocês pegarem ali logo no primeiro parágrafo, né, aquele parágrafo azul do texto do Jobson, ele vai tratar o iluminismo, vai falar que esse iluminismo ele gera uma revolução intelectual. Né? Então, sim, eu já destaco logo no comecinho a importância da gente pensar no conceito de revolução e como isso está conectado com a nossa aula de revolução inglesa. Porque até a revolução inglesa, essa palavra ela só tinha sido usada na física e no sentido de retorno. É com a Revolução Inglesa que ela vai ser usada no sentido de ruptura e que aí é o sentido que o iluminismo vai trazer. Essa revolução intelectual, esse iluminismo, ele vai vir de um processo e o iluminismo é o clímax. Quando é que começa esse processo? Lá no Renascimento. É quando as pessoas elas começam a se questionar se Deus tem que estar no centro do mundo ou se é o homem que está no centro do mundo. E esse homem estar no centro do mundo implica em uma razão, né? O que é essa ideia de razão? É o racionalizar, é o me questionar, problematizar, né? Então, uma das características vão ser desse movimento, né, vai ser a secularização. O que é essa secularização? Eu deixo de pensar no transcendente, no divino, e vou começar a pensar no material, na questão da natureza. E é a partir dessa observação da natureza, que aí vai ter o empirismo, né? É observar um fenômeno e tentar provar ele cientificamente, por meio de método empírico, de experiências, daí empirismo. Esse empirismo ele vai gerar um paradigma físico-matemático. Né? O que é esse paradigma físico-matemático? O maior exemplo é o Newton. A natureza ela é regida por leis e essas leis elas podem ser observadas e ser calculadas. Né? São todas as leis do Newton. A maçã cai porque ela está a tanto de distância, a velocidade é tanta, né? Aquilo que atormenta um pouquinho nosso ensino médio. Gente, uma das outras questões dessa racionalização vai ser o ceticismo religioso. O que é isso? Eu vou começar a me questionar sobre a igreja. Isso implica em ateísmo? Não. Né? Esses iluministas, esses homens, eles eram crentes, só que implica em uma racionalização da fé. Por isso a expressão deísmo. Deus não deixa de existir, mas Deus está inserido nessa natureza na qual o homem também está inserido. Então, dentro dessa perspectiva, a igreja ela perde função, porque eu não preciso mais da igreja para encontrar Deus. Isso implica em algumas questões políticas, porque, por exemplo, se eu questiono a igreja, eu também vou questionar aquele direito divino dos reis absolutistas. Pessoal, esses iluministas, diferente de hoje que a gente tem um conhecimento mais vertical, mais afunilado, eles eram, e aí a gente usa a expressão que eu coloquei, que a gente colocou lá para vocês no material de apoio, homens de letras, porque eles estão preocupados com o conhecimento mais universal. Caso do exemplo que eu passei para vocês, né, as obras do Diderot. Além dele ser filósofo, ali na enciclopédia, ele está preocupado com questões matemáticas, com questões artísticas, né? É um homem que transita por essas diferentes esferas do conhecimento. Esses iluministas são iguais? Não, né? Eles têm divergências entre si, mas um pouquinho a gente percebe elas, né? Mas o que é um ponto em comum? Todos eles têm uma autoconsciência de si enquanto indivíduo, né? Eu sou um homem, eu faço parte dessa natureza e eu me observo, e aí eu observo essa sociedade. Além dessa autoconsciência, eles têm a ideia de que a sociedade ela estava nas trevas, né, naquela igreja medieval, e que aí a maneira de sair dessas trevas é pela iluminação, por isso iluminismo, né? Por isso quando a gente pega assim aquela estereótipo de eu tive uma ideia, parece uma lâmpadazinha. E aí sair dessas trevas, se iluminar implica como? Né? Em racionalizar, nesse cientificismo. No campo das artes isso passa por um movimento chamado neoclássico. Né? O que é esse neoclássico? Aí a figurinha do nosso grupo do WhatsApp, né? Aquela pintura da liberdade guiando os povos, né? É aquele aspecto humano, aquela proporção perfeita, que está dentro de um contexto histórico. Esse neoclassicismo ele vai ser utilizado muito pelos governantes
para fomentar os seus estados. Gente, o Jobson ele divide esses pensadores em duas, vamos dizer assim, categorias. Aqueles filósofos que estão pensando na esfera político, religiosa e social, e aqueles que estão pensando no aspecto economista, né? Pensando em como aumentar a riqueza das nações. E aí é uma problemática que eu deixo para vocês. Dá para separar essas duas esferas, né? E aí, pessoal, pensando nessa linha do autor, quando ele vai falar desses pensadores que estão preocupados com a questão filosófica, ele vai falar que eles partem da ideia de que o governo deve garantir os direitos naturais do homem. O que são esses direitos naturais? Liberdade, igualdade, tolerância e justiça. Esses direitos naturais são a raiz daquilo que a gente vai chamar de direitos humanos. São direitos que todos os homens têm simplesmente por serem homens. E aí alguns filósofos vão responder em como, vão criar maneiras, né, dar respostas a como eu adquiri essa garantia dos direitos naturais. O Voltaire e o Montesquieu, eles vão trazer o exemplo da monarquia inglesa. Por que a monarquia inglesa, a monarquia constitucional? Porque a Revolução Inglesa ela já acontece 100 anos antes da Revolução Francesa, né? Então, esses fatos eles estão conectados. No caso do Montesquieu, ele vai falar da divisão do poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Por que dividir? Porque a partir do momento que eu divido esse poder em três, eu não consigo que um se sobreponha a eles, né? Então eu quebro com a ideia do absolutismo. O Voltaire ele questiona a igreja. Por que é importante questionar a igreja? Né? O que eu falei para vocês há um tempinho. Eu questionar a igreja, eu questiono o direito divino do rei. Então também tem uma esfera política. Já o Rousseau, ele vai falar que a melhor maneira de atingir esses direitos naturais é por meio de uma república. E é a partir dessa república, da vontade geral do povo, né, das pessoas, em que eu crio um contrato social. Para o Rousseau, o homem ele é naturalmente bom, que é o oposto do pensamento do Hobbes, né, que é quem vai criar a ideia de que o Estado ele tem que garantir a liberdade, garantir a segurança das pessoas em troca da liberdade delas, que é o Estado absolutista, né? Então, o modelo de homem do Hobbes e do Rousseau, eles são diferentes e, consequentemente, eles têm modelos de Estados diferentes. Pessoal, do ponto de vista econômico, né, que o Jobson destaca aqui, antes da gente pensar na questão econômica, né, a gente pensa em pensador econômico. Pensa em pensador é ótimo, mas tudo bem. O primeiro pensador econômico que a gente vem é o Adam Smith, né? Só que antes do Adam Smith, e é isso que o Jobson vai trazer, tem um debate entre os economistas. Aqueles que acreditam que a riqueza verdadeira ela vem da agricultura, porque é só com a agricultura que eu estou gerando um produto novo, e aqueles que acreditam que a riqueza vem do comércio, né? Porque é a troca de um produto por outro que vai me gerar riqueza. No caso dos primeiros, que estão pensando na agricultura, eles são os fisiocratas. Os outros são os mercantilistas que a gente já conhece. O Adam Smith ele pega esse debate dos dois e ele vai falar que a verdadeira riqueza das nações é o trabalho. Pessoal, dentro desse contexto de reformulações, né, e uma revolução intelectual, alguns monarcas, alguns governantes, eles vão se iluminar também. E aí por isso que a gente tem o despotismo esclarecido, eles vão se esclarecer. Por que eles vão fazer isso? É uma maneira de dar uma resposta a essa sociedade que está se questionando e que está questionando aquele poder absoluto, né? No caso do Brasil, a gente tem o exemplo do Marquês de Pombal, que vai trazer uma série de reformas dentro da sociedade. O outro exemplo que o autor traz aqui é a Prússia. É a partir da Prússia, né, desse despotismo esclarecido, que a Prússia ela vai romper com um exército onde eu tinha o título de nobreza e vai pensar num exército meritocrático. E é esse exército que também era uma das bases de fundamentação do absolutismo, né, como a gente viu algumas aulas atrás. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês o exemplo da biografia do Diderot. Por quê? Para a gente pensar como é que esse conhecimento ele tá conectado. O Diderot, ele é um cara que estudou para ser padre, depois ele desiste, aí ele vai para a França, vai para Paris, estuda na mesma escola que o Voltaire, e aí a gente tem esses pensadores se interconectando, esse conhecimento circulando. E aí, por conta de problemas financeiros, é que ele vai passar a traduzir a enciclopédia. Só que isso cresce e toma uma dimensão maior, vira um projeto.
Essa enciclopédia, ela vai ser motivo de censura, de perseguição do Diderot e depois da prisão dele. Por quê? Porque esse conhecimento, ele está tensionando algumas estruturas fundamentais, né? Então, se vocês depois, eu não lembro se eu comentei na aula, mas se vocês lerem o diálogo entre o Diderot e o D'Alembert, que é um dos textos que ele traz naquelas obras, a gente vai perceber como é que ele vê esse conhecimento todo interconectado. E aí, para vocês pensarem, eu também comentei na aula, um pouco esses déspotas esclarecidos, tem uma edição do Maquiavel, depois eu destaco para vocês no Moodle, em que tem uma edição do Príncipe, né? Em que ele tem as notas de dois monarcas, né? Uma é a Catarina II da Suécia e o outro é o Napoleão. A partir dessas notas a gente pode perceber como é que esses governantes eles estavam lendo, estavam percebendo essa sociedade. Bom, pessoal, eu passei a chargezinha do André Ruas para vocês pensarem, né? Até onde a gente tem que se questionar como é que o nosso conhecimento ele circula, as informações, né? Pensando principalmente em tempos de notícias falsas, né? A gente precisa se problematizar, né? Tudo aquilo que chega pra gente é uma verdade única, absoluta, é um dogma, né? O que é que está chegando pra gente? De onde vem isso? Né? São questões que, embora assim, parece que elas estão tão longe no tempo, mas a gente percebe muito atuais. E eu acho que é isso. Boa noite e tchau, tchau.